O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, pela fé, pela graça de Deus, paz e bem. Paz e bem. Bom, em primeiro lugar, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. E vocês sabem que o tempo comum se caracteriza pelo anúncio da palavra de Deus que Jesus realiza, e também se realiza o tempo comum no ensinamento que Jesus faz aos discípulos, para que depois continuem a pregar o Evangelho. Então é natural que quase toda semana apareçam textos que insistem para que a gente entenda a palavra de Deus e coloque em prática. Se vocês prestarem bem atenção, ou prestaram bem atenção nas leituras, vocês viram lá primeiro livro que nós lemos hoje, o primeiro texto do Deuteronômio. Então está colocando aqui uma coisa bem assim interessante. Vocês viram que Moisés falou ao povo. Moisés estava dizendo ao povo assim: "Olha, o Senhor Deus fará surgir para ti, de tua nação, do teu meio, dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar." Por quê? Quando lá no Monte Horebe apareceu aquele fogo, aquela chama da sarça ardente, o povo ficou com medo de Deus. Não queremos não queremos aí, porque senão nós vamos acabar morrendo. Então, como se eles rejeitassem o Senhor, eles pediram então: "Nós não queremos Deus, nós queremos um profeta à tua semelhança." O que Deus disse então? Olha que bonito. Deus disse assim, "Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio dos meus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar." Vou colocar na boca desse profeta as minhas palavras, não é? E ele vai comunicar o que eu disser, que eu ordenar. "Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras." Olha o que Deus disse, "Eu mesmo vou pedir conta para aqueles que não escutarem a minha palavra." O povo pediu um profeta, o Senhor vai mandar o profeta, e eles deverão escutar o profeta. E ele mesmo, como diz aqui, vai pedir contas daqueles que não ouvirem a sua palavra. Isso é bem sério, caros irmãos. Isso aqui não é para o passado, isso é para nós.
Porque esse profeta que surgiu do meio do povo, sabe quem foi? A pessoa de Jesus. É ele que está comunicando tudo o que o Pai deseja para nós, tudo que nós precisamos para sermos libertos e salvos. Então temos que dar ouvidos ao Senhor, não é? Não nos enganar, mas sim ouvir o Senhor. Em sequência disso, nós temos o texto do Evangelho de hoje. Vejam que Jesus está na cidade de Cafarnaum no dia do sábado. Sábado era o dia que eles guardavam, considerando o dia do Senhor. E então Jesus, como tinha costume, ele foi à sinagoga. A sinagoga é a igreja deles, o templo deles, né? A sinagoga. E lá ele começou a ensinar. Vejam bem, de novo, Jesus está ensinando. Agora, depois que Jesus começou a ensinar, todos ficaram admirados, não é? Com seus ensinamentos, e comentavam, né? Que ele ensinava como quem tem autoridade. Claro que Jesus tem autoridade. Jesus, ele apresenta a verdade, o que ele tem para transmitir diretamente do Pai. Ele sabe o que está fazendo. Não como os escribas e mestres da lei, que inventam um monte de teorias, um monte de normas, um monte de regras, e que para o povo já se tornou um peso. Para o povo se tornou um grande peso. Por isso que quando Jesus estava ensinando, todo mundo notou que ele ensinava de verdade, ensinava com autoridade. Mas vejam bem, caros irmãos, que aparece um outro elemento interessante. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Espírito mau. Pessoal, acho engraçado que eu explico a mesma coisa toda a vida, né? Todas as missas, quem acompanha, eu explico a mesma coisa. O que é o espírito mau, caros irmãos? Eu, quando vi essa palavra colocada ali, me chamou a atenção, porque conforme o texto, não é espírito mau, é espírito impuro. Aí eu fui consultar a Bíblia de Jerusalém, e de fato na Bíblia de Jerusalém está escrito espírito impuro. Eu quero explicar por quê. Espírito mau é quando a gente é ruim, a gente pratica maldade aos outros, não é? Espírito de porco, né? Espírito mau, fica fazendo mal para os outros. Então isso é espírito mau. Espírito impuro são aqueles que eram determinados, a lei farisaica, que eram impuros. Então a lei farisaica tinha vários pontinhos que determinava que as pessoas eram impuras. Vocês conhecem aquela história da carne do porco, né? Muita gente não comia a carne do porco porque diziam que o porco era impuro. O que o porco tem com impureza, minha gente? Mas está na lei deles lá. Outra coisa, eram considerados impuros pela lei. As pessoas analfabetas, não conheciam a lei, não sabiam ler, então não conheciam a lei. Eles eram declarados impuros. Também as pessoas doentes, os leprosos. Lembra que os leprosos tinham que ficar longe da cidade? E tem muitos exemplos que nós podíamos colocar para vocês que pertencia à lei da pureza e da impureza. Aqui no texto hoje trata-se de um homem que está com espírito impuro. Não é simplesmente um cara que faz o mal, mas ele está com espírito impuro. Por quê? Ele está se sentindo rejeitado pelas leis farisaicas, pelas leis judaicas. Ele está sendo rejeitado, e portanto, o que é que ele grita? Vocês viram o que ele gritou aqui? Olha, presta atenção. Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes aqui nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ele pensou que Jesus fosse a semelhança e a moda dos mestres da lei. Então ele deu de dedo em Jesus naquele momento. O que Jesus disse?
Jesus simplesmente o intimou: cala-te, sai dele. Cala-te, sai dele. Então o espírito mau, o espírito impuro, o sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E aqui que está, queridos irmãos, o ensinamento com autoridade e o verdadeiro ensinamento, que é o ensinamento de Jesus. Jesus veio para libertar as pessoas de todos os males. Enquanto as leis estavam judiando das pessoas, escravizando as pessoas, tirando delas o direito da salvação, porque quem era declarado impuro estava impedido de se salvar. E portanto Jesus traz um ensinamento novo, mostrando que aquelas leis não estavam ajudando o povo a se libertar e se salvar. O ensinamento novo de Jesus é este: libertar as pessoas de todos os males. E se vocês conhecem o Novo Testamento, o que Jesus faz, Jesus é aquele que liberta, tira as pessoas da escravidão, tira as pessoas do mal, tira as pessoas do pecado, porque elas têm direito para viver e não são excluídas da salvação. Por isso, o ensinamento de Jesus é feito com autoridade, porque ele entende das coisas, e é um ensinamento novo, é um ensinamento que liberta. Vamos para frente, gente, como se ele dissesse assim: vamos para frente, o Senhor é misericórdia, o Senhor é perdão, o Senhor tira os nossos pecados. Vamos viver a nossa vida com qualidade, vamos viver a nossa vida com amor. Então, o ensinamento dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus, impuros, e eles obedecem. Então, que nós, queridos irmãos, aprendamos a obedecer a palavra de Deus, porque é a palavra, de fato, que nos liberta, nos mostra o caminho verdadeiro da vida e da salvação.